Tendo preparado a pele, agora eu começo a iluminar suavemente. Vou aplicando o iluminador sobre a maçã do rosto, dando batidinhas leves para que o iluminado fique bem suave. Sobre o nariz, para ele ficar arrebitadinho, na área dos lábios, para que ele dê mais volume também no contorno. Olha, eu vou iluminando os pontos mais altos, realçando, para que a maquiagem fique mais interessante. Com um tom rosa cintilante, aplico na área mais externa dos olhos com o pincel arredondado de esfumar e vou fazendo movimentos circulares e suaves para que não fique manchado. Vou aplicando aos poucos e trazendo ele mais para a parte interna. Veja que eu aplico, faço movimentos circulares, deposito novamente no pincel e volto aos olhos. Tudo com movimentos circulares e bem suave, para que não fique manchado. Existe um limite até onde a sombra pode chegar e você pode medir como que numa régua do canto do nariz até o canto dos olhos, porque se passar disso, o seu olhar pode ficar caído, então preste bastante atenção nesse limite. A combinação do rosa com o cobre fica muito linda, então comecei com o acobreado na parte mais externa e fui entrando na parte mais interna dos olhos. Veja, vou esfumando com leveza nas mãos para ir depositando e fazendo com que haja uma harmonia entre os dois tons, sem manchas. Para que a sombra fique mais intensa, utilizei outro pincel, a mesma cor de acobreado, mas um pincel para depositar o pigmento e deixar ele um pouco mais intenso em toda a pálpebra móvel, nessa parte de baixo dos olhos. Não se esqueça de que você deposita e repõe a sombra ao pincel. Deposita e repõe a sombra ao pincel, para que haja uma concentração de pigmento. Na parte inferior aos olhos, continuo com o mesmo pincel, depositando a sombra cobreada e aplicando em toda a área dos olhos, na parte de baixo. Observe se tem alguma mancha na sombra e agora vou iluminar a parte inferior da sobrancelha, aquela parte que levanta mais os olhos. Iluminei com suavidade e pode ser o mesmo iluminador que eu apliquei na maçã do rosto. E dou um acabamentozinho nessa parte mais interna dos olhos, onde tenho uma expressão mais rasa aqui no meio do rosto, e por isso reaplico esse tom o tom mais escuro na parte interna dos olhos. Só preciso de fazer isso porque o meu rosto é um pouquinho mais raso, de origem oriental. Então eu utilizo essa técnica para dar mais profundidade. Pego da parte interna dos olhos e desço até a linha do nariz. Dou continuidade no esfumado até o próximo passo, que é o delineador.